e falar do novo nascimento, Nicodemos pergunta a ele: como é que eu vou nascer de novo? Vou eu entrar outra vez no ventre da minha mãe? E a pergunta de Jesus para ele é essa: tu és mestre em Israel e não sabe disso? Jesus estava querendo dizer: como é que tu é mestre se você nunca aprendeu determinadas coisas? Ensinar é sagrado. Nós lemos em Provérbios 22, versículo 6, e diz assim: ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que mais tarde, na velhice, ele não se desvie do caminho. Escute bem o que o provérbio está dizendo: ensina o menino no caminho em que deve andar, para que na velhice ele não se desvie do caminho. Aqui está falando exatamente sobre o futuro. Vamos tentar ver esse versículo ao contrário. Se eu ensino o menino o caminho que ele deve andar, no futuro ele não se desvia, correto? Mas a Bíblia está dizendo então que se eu não ensino, no futuro o que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer. Preste bem atenção no que a Bíblia está dizendo: sem ensino haverá sofrimento. Se o pai não passa para o filho o caminho seguro, as instruções de vida, então é sinal que o seu filho vai sofrer. Deus fala de futuro, e o futuro dos filhos dependerá da ação correta de seus pais. Observe o tempo que nós vivemos. Nós vivemos um tempo de violência, um tempo em que os filhos não respeitam os pais. Eu estava no mercado com a minha esposa e eu vi um adolescente de aproximadamente 11 anos de idade, e a sua mãe já passava dos 40, e ele falou para ela: cala a boca, eu mandei você calar a boca. E aquilo soa, meu irmão, com uma agressão tão grande nos ouvidos da gente, que dá vontade de você ir até aquele adolescente e dar um corretivo nele bem dado, e dizer para ele: respeita ela sofreu por você, ela carregou você 9 meses, ela te gerou, você deveria no mínimo amá-la e respeitá-la. Os noticiários há pouco tempo noticiaram que uma menina arranjou um namorado e tramou com ele a morte de seus pais para tomar posse da fortuna e do dinheiro da família. Cobiça. Nós vivemos, irmãos, um tempo de filhos maldizentes e de filhos que são ceifados antes do tempo. E aí a grande pergunta é: por que tantos jovens estão morrendo na nossa sociedade? A resposta é simples. Você leu comigo no Decálogo, lá de Êxodo capítulo 20, o versículo 12 diz: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e os teus dias se prolonguem. Sabe o que o contrário disso diz? Se você não honra seu pai e sua mãe, nada para você vai bem e você morre antes do tempo. É preciso entender a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito simples, mas às vezes ela se torna difícil para algumas pessoas. Escute, meu irmão, não perca seu tempo na igreja. Não venha para a igreja somente por causa de um culto, mas na igreja você precisa ganhar o seu tempo. Quando a palavra for pregada, observe a palavra de Deus, guarde a palavra no coração, viva a palavra, porque a palavra de Deus é espírito e vida. Sem essa palavra nós não vamos a lugar algum. Escute: ensina o teu filho o caminho que deve andar,
ensinar ao filho. Eu queria que você entendesse o seguinte: os filhos de hoje em dia estão muito problemáticos. Alguns só querem saber de jogos, outros perdem muito tempo na frente da TV, e a televisão, ela tem massificado a ideia dos seus edificadores. O filho é obrigação do pai. Até mesmo quando você coloca seu filho numa creche, você deve ter muito cuidado, porque se você não está educando, alguém está educando. Se você não está impondo as suas raízes, alguém está colocando essas raízes. Se você não conversa com seu filho, alguém vai conversar. Se você não confrontá-lo, ele vai continuar no caminho errado, e talvez seja muito tarde na hora da confrontação. Provérbios 23, 22. Se você puder ler comigo, eu vou ler com você o que diz esse provérbio. Diz o seguinte: ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Alguns filhos vão mal. Por que vão mal? Porque eles deixam de ouvir a instrução dos pais. Meus irmãos, eu sou filho de pais problemáticos. Eu vou abrir aqui um parêntese, porque não existe nada maior do que o testemunho de um homem. Ele é muito maior do que uma teologia pregada. Meu pai, quando eu me dei por menino, já com 11 anos, 12 anos, eu descobri que meu pai era viciado em maconha. E você não imagina a decepção que eu tive na minha vida, de meus amigos chegarem para mim e dizer: teu pai está fumando maconha ali na frente. Minha mãe, semi-analfabeta. Meus pais nunca foram de sentar e conversar comigo. Tudo que eu aprendi no tempo, e aprendi coisas boas e coisas ruins. E as coisas ruins quase me levaram a me perder, porque eu tive muita vontade de vencer na vida, e às vezes a gente quer vencer do lado mais fácil, e o lado mais fácil sempre vai mais fácil e prejudica mais fácil. Mas eu tinha vontade de ser diferente, até que quando eu tinha 21 anos eu fui pai. Mas aos 14 eu tive uma responsabilidade muito grande, porque eu tinha um irmão, e meu irmão era problemático e foi criado em colégio interno. Quando eu conheci meu irmão, eu já tinha quase 14 anos. Eu não sabia nada do meu irmão, não convivi com ele. Meu irmão foi desligado do colégio interno com 18, e aos 21 anos morreu, alvejado por 2 tiros na cabeça, e deixou 3 filhos recém-nascidos para que eu tomasse conta. Eu fui trabalhar na obra como peão de obra, ajudante de peão. Saindo dali, eu trabalhei em vários lugares, troquei fraldas, cuidei daqueles meninos. E quando eu tinha 21 anos eu fui pai. E eu coloquei no meu coração o seguinte: eu não tive nada, não tive estrutura familiar, mas o meu filho terá. E eu tentei aprender, mas o meu lar fracassou, porque eu não tinha uma estrutura. Quando eu tinha 29 anos de idade, meu filho tinha 4.